Olá, graça e paz, sou o pastor Cláudio Patrocínio, aqui do Ministério Missão Semear em Itauá, localizada na Avenida Odilon Aguiar, 669, aguardando sempre a sua visita. Você, principalmente, que reside aqui na cidade de Itauá, está aí o convite do nosso coração ao seu, que na primeira oportunidade que você estiver, seja bem-vindo, para nós adorarmos a Deus, bendizemos a Deus, ali na Semear, tá bom? Estamos de volta e gravando alguns vídeos nesse mês especial da celebração da Reforma Protestante, comemorado sempre no dia 31, internacionalmente falando, e celebramos aqui na igreja elencando um documento, uma confissão histórica para nós estudarmos às terças-feiras no culto doutrinário. Então, todos os anos, a gente dedica o mês de outubro, a gente dá uma pausa nas exposições e aí a gente dedica-se a esse documento elencado para falarmos a respeito dessa tradição tão linda, tão gloriosa da igreja. E conforme eu havia falado no vídeo anterior, decidimos então gravar alguns, é bem provável que seja 4, esse então é o segundo, falando do documento que nós elencamos para esse ano, que foi o Sinodo de Orange, 529 depois de Cristo. Então, o Sinodo de Orange, ele é um documento muito importante porque ele trata da defesa, principalmente agostiniana, fazendo uma refutação gloriosa, bem assertiva, da heresia pelagiana. E é sobre isso que eu desejo falar, sem argumentações muito técnicas, é só uma conversa com você sobre o pelagianismo e desse propósito nosso da Igreja ADMS Tauá, aqui na cidade de Tauá. Convido a você a seguir-nos na plataforma aí das redes sociais, seguir a associação. Nós temos uma associação filantrópica de direito privado para desenvolvimento de projetos sociais, culturais e educacionais, estatutariamente autônoma da igreja, então você pode nos seguir. E o username ou o avatar para você seguir-nos nas redes sociais é comum a todas as outras redes que porventura venhamos ter a presença digital, é @ASSSemear, tá bom? @ASSsemear. Então basta você seguir-nos nas plataformas, nas redes sociais e compartilhar com seus conhecidos, com seus amigos, e é uma bênção, tá bom? Caso você assim venha fazer para nos ajudar. E também a seguir a igreja, caso deseje, @A de avião, D de dado, M de Maria, S de Silvia, Tauá, ADMMS Tauá. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Semear aqui em Tauá. Nós somos uma igreja de identidade arminiana clássica e estamos aqui há 13 anos, né, de fundação da igreja na cidade. Completaremos 14 anos em 2026 e isso para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor, pois até aqui tem nos ajudado. Os nossos posicionamentos você encontra no aplicativo que nós lançamos, disponível aí nas lojas de aplicativos, então você pode acessar e no campo de pesquisa dessas lojas de aplicativo, é só você colocar o nome da igreja, mais uma vez, né? @ADMMS Tauá, @ADMMS Tauá, tá bom? E assim você baixa o aplicativo, Eclésia, e com essa descrição, ADMMS Tauá. Pois bem, então o nosso assunto para o dia de hoje, nesse vídeo, é tratando do pelagianismo e falando aí do Sinodo de Orange. Então que o Senhor se faça presente, nos dê a direção e a oportunidade é muito bem-vinda porque eu posso reafirmar posicionamentos, né, da igreja, torná-lo conhecido ao seu coração, a você. Então vamos separei aqui o Sinodo de Orange, qual o ponto que nós poderíamos falar. Então tem o cânone
6, ou você pode interpretar como artigo 6, né, do Sínodo de Orange 529. Diz assim: se alguém disser que Deus tem misericórdia de nós, quando a parte da sua graça cremos, queremos, desejamos, aspiramos, lutamos, oramos, esperamos, estudamos, procuramos, pedimos ou batemos, não confessa que é pela infusão e inspiração do Espírito Santo dentro de nós que temos a fé, a vontade ou a força para fazer todas as coisas que devemos, ou se alguém faz a assistência da graça depender da humildade ou obediência do homem e não concorda que é um próprio dom da graça que sejamos obedientes e humildes, contradiz o apóstolo que diz: e que tens tu que não tens recebido, 1 Coríntios 4:7, e pela graça de Deus sou o que sou, 1 Coríntios 15:10. Então é muito importante aqui no cânone estar a mencionar que nós não podemos nada sem a graça de Deus, né? Não podemos nada sem a misericórdia do Senhor. E isso está num documento a qual faz a refutação que, primeiramente, o pelagianismo, ele diz que o homem não é pecador. Então, que não há o pecado original, o pecado do Éden, né? Adão e Eva. E depois foi criada uma variação chamada semi-pelagiana, que diz que o homem é mais ou menos pecador. E isso na história, ao decorrer dos tempos, gerou sim várias implicações referente a isso. Essas implicações sociais, culturais, educacionais, religiosas, a partir desse pensamento, né, referente a esse ensino, removendo a graça, desconsiderando a graça, que nós somos capacitados pela graça, conforme diz os apontamentos lá do Sínodo, que nós somos capacitados por Deus para fazer, para conquistar, para realizar aquilo que desejamos. É legítimo desejar, buscar, mas não é pela força do meu braço, não é pela retidão do meu coração e da justiça, ou seja, das obras que faço, né, que realizo. Tipo, parar no sinal vermelho é legítimo, é correto e deve, é lei, né? Mas isso não me faz santo, não me faz santo. Então, tratar bem a família, isso são obrigações, né? Cuidar da esposa, cuidar dos filhos, parar no sinal vermelho, pagar suas contas, isso tem que ser feito. Mas isso não nos traz mérito, aspectos meritórios, aspectos performáticos, né? E a variação do pensamento pelagiano ao longo da história pode acarretar, nos levar, e isso é indiscutível, a termos uma estima muito elevada de nós mesmos. Então, eu não tenho pecado, eu não tenho a depravação em mim, na minha natureza, não é pecaminosa, pautada essencialmente nas minhas obras, eu sou uma boa pessoa. Então, essas argumentações, elas revelam que um coração está totalmente, né, principalmente se tratando é irmão e irmã, o coração dele está totalmente equivocado. Isso fruto de um ensino pernicioso, né, que eleva a estima de si mesmo. E como é que a gente eleva a estima de nós mesmos? Aqui, né, falando com você, por exemplo, num culto, sempre a gente vai levar para esse ponto, né? Não vamos estudar a questão sociológica da sociedade, mas trazendo para a nossa vida, vida de igreja. Eu vou na igreja e estou ouvindo um hino, né? Todos têm liberdade poética para escrever os hinos inspirados conforme assim desejar. A questão não é essa. A igreja estabelecer a sua inódia, né? Ok, sem nenhum problema. Mas a letra que a gente ouve é interessante porque eu havia falado também num vídeo anterior
1 Coríntios 14, e aqui entra naquela questão da defesa, né? Que muitos falam assim, a gente fica sabendo, né? E o vídeo aqui não é desabafo, é só mostrando para você como é que são as coisas. Pastor Cláudio, você é pentecostal e você crê nos dons? Porque eu não fico falando em mistério toda hora, né? Aí eu sempre comento, não, eu sou batizado no Espírito Santo, creio nos dons espirituais, com evidência, creio no batismo, com evidência inicial em falar em outras línguas, sou continuista, só que eu sou de 1 Coríntios 14, né? E 1 Coríntios 14 é muito interessante. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, aproveitando esse vídeo. Diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, o que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio da revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá que se toca na flauta ou a cítara? Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasses ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, sereis estrangeiros para com aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então o apóstolo Paulo, e é interessante o verso 19, olha, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Então eu sou pentecostal, continuista, batizado, mas eu quero vivenciar em minha vida o que está aqui em Coríntios 14. Então eu não fico falando em mistério 24 horas. E aí, por esse fato, muitos se argumentam, né? E isso também passa, conforme o início da nossa fala aqui, por meio da orientação do conselho, do chamamento da igreja para nós nos esforçarmos mutuamente a hinos que comunique as verdades bíblicas. E que verdades bíblicas? As verdades a qual somos ensinados pelas Escrituras e principalmente também verdades que nós subscrevemos, né? Então, o que me refiro nós subscrevemos a depravação total. Então, nós temos crido que o pecado afetou o homem todo. O Pelágio diz que não. Mas nós cremos que o homem é caído e vivemos num mundo caído. Somos vendidos em pecado. Contudo, remidos e redimidos no Senhor hoje, no Senhor, justificados. Amém, bendito seja Deus. Mas a nossa natureza, ela é caída. O nosso coração é corrupto. Contudo, remidos e redimidos no Senhor, buscando o Senhor por sua graça e esperando dele a sua misericórdia, a sua bondade, a sua clemência para conosco. Então, quando nós falamos de depravação, ou se alguém, a me ouvir agora, tem alguma sensibilidade com esse termo, coloque a semântica que desejar, desde que dê a ênfase correta. Nós somos caídos. Nós não somos puros. Então, isso deve se reverberar, essa construção, vou usar aqui a palavrinha, né, bonita, o mindset, essa construção de entendimento tem que se reverberar
como nós elencamos aqui, não dá para falar de tudo. Por exemplo, na música, na adoração, conforme a gente começou a conversar aqui. Então eu espero do louvores a quais a letra, ok, pode falar de bênção, falar de que o Senhor faz, porque Ele faz, bênção porque Ele tem, ok. Mas desde que também exalte o seu caráter, exalte os seus atributos, exalte o seu poder, a sua magnitude, a sua glória, e que em nenhum momento desse hino venha trazer pressupostos ou um entendimento que sou a bola da vez, que eu posso, que eu consigo e que eu quero. Isso nós chamamos de autodeterminação. Então, o entendimento pelagianista na sociedade, principalmente no meio religioso, ele gera esse pressuposto, ele chama por essas pílulas ao longo da história, da própria vida da igreja, da vida religiosa da qual nos cerca, o meio, essa autodeterminação. Então, quantos hinos no nosso meio que incentiva-nos a determinar tão somente e a vontade de Deus. Se Ele quiser, se Ele quer, Ele não tem esse direito, ele não tem essa vontade de dizer não. Deus tem uma vontade, pode ser sim, pode ser não, ou conforme os antigos dizem, pode ser sim, pode ser não, ou aguarde. Mas só quando eu estou envolvido num tipo de ensino, por isso que é importante qual o tipo de ensino da igreja ou daquela igreja. No nosso caso, nós buscamos, por misericórdia e graça, subscrever essas confissões, por exemplo, subscrever o credo apostólico, o credo de Nicéia, o credo da Calcedônia. Isso já foi, em outros anos, na celebração da Reforma, expressando esses credos para a igreja, estudando juntos o corpo para boa edificação, buscando, então, colocar aquilo que eu penso, né? Porque nós não somos lobotinizados na vida de igreja, então eu penso, tenho as minhas formas de pensar, mas desde que essas formas, desde aquilo que eu penso, se aproxime da nossa regra de fé, esteja harmonizado com a nossa regra de fé e prática, que é as Escrituras, e também a partir desses documentos que sintetiza, que se resume a nossa fé, a fim de que nós possamos ter esse direcionamento, essa autocorreção de rota, por exemplo, né? Corrigimos a nossa rota da maneira como nós pensamos e agimos. Então, como a gente elencou o louvor, como isso é importante? Porque quando eu tenho conhecimento dos credos, por exemplo, ou da confissão, que é o tema principal, que é do Sínodo de Orange, que fala da depravação total, ao ouvir um hino, um louvor, uma adoração, ou isso congregacionalmente, né, aquela adoração congregacional do corpo, na Assembleia dos Santos, bendito seja Deus, e o louvor em casa que eu vou ali colocar no site, enfim, na internet, algum aplicativo de música e ouvir aquele louvor que muito me agrada, que eleva o meu espírito, eu quero meditar, eu quero cantar ao Senhor. Quando eu tenho esse conhecimento prévio, eu estou buscando me familiarizar no entendimento, a igreja que eu congrego, ela trata dessas perspectivas, ela convida o membro a ler, a meditar, isso ao longo da vida da igreja, não é para que ninguém se torne PhD, amém, não há problema algum que assim se torne, mas ao longo da vida da igreja. Então, quando eu ouço e esse hino está me levando a ter um esmero, ter um anseio muito por mim mesmo, aí automaticamente aquele conhecimento, aquele pressuposto que eu já estou trazendo, que é fruto desses documentos, dessa história da igreja antiga, dessas fontes antigas, conforme dizem muitos autores,
automaticamente então eu me recuso. Não, eu não quero falar isso, eu não quero determinar isso, porque está errado. Nada posso, nada tenho, nada possuo, se não for pela graça e a misericórdia do Deus bendito. Eu sonho, eu quero fazer coisas hoje, sim, mas se Deus quiser eu vou fazer. Talvez você já tenha ouvido, não, que isso é falta de fé, você tem que determinar. Então, esse Deus quiser é muito perigoso, porque quem sabe Deus não queira. Percebe a armadilha? Então, isso vai gerando uma geração, isso vai criando uma geração, isso vai norteando famílias inteiras, arraiais inteiros, a uma construção de entendimento que Deus é o nosso garçom, que Deus está reinando para me servir, e não ao contrário, eu servi-lo. E que a marca principal do seu amor é eu viver os sonhos que Deus tem para mim. Isso é prova cabal que Deus me ama, que eu estou realizando os meus sonhos. E a igreja antiga? Os sonhos do Coliseu, das perseguições, dos martírios. Então Deus sonhou isso? Não, isso aí foi falta de fé deles. Chega-se ao cúmulo de muitos, de milhares dizerem até isso. E nós estamos sujeitos a seguir isso, porque não somos melhores. Então, se nós não vigiarmos e pararmos um pouquinho para pensar conforme esse vídeo, nessa proposta de 4 vídeos durante esse mês, falando do Sinodo, e refletindo junto com você da importância de nós subscrevermos, de pensarmos, refletirmos dessa realidade bíblica, que nós somos caídos, que há uma depravação. Tudo bem, conforme eu falei, não quer falar depravação total porque liga uma escola teológica. Olha o nosso problema. Olha aquilo que nós estamos a chegar e chegamos. E isso nos leva a esse diálogo fraticida, cheio de seletividade, sabe? De um partidarismo intelectual. Olha onde nós estamos. E qualquer um, eu corro até o risco de estar gravando esse vídeo e falando com você, de entrar no vídeo e começar a refutar e falar e dizer, e tudo bem, somos livres para dizer, mas diga educadamente. Ninguém precisa concordar. O vídeo necessariamente eu estou direcionando à igreja a qual eu congrego e aqueles que, de certa forma, participam conosco. Então, você que não convive conosco, você que está distante, talvez ao ouvir, você concorde, ok, beleza, sem nenhum problema. Ou não concorda, ok, bate de frente. Vamos, segue em frente. Então, esse vídeo necessariamente é para a comunidade local, aqui, as pessoas que interagem conosco, que de alguma forma nos conhecem aqui, que tenha esse conhecimento prévio do nosso andar, do nosso viver, e não necessariamente fazer todo um retrato a partir de um vídeo, a partir de uma frase, a partir de uma colocação. E é o que nós estamos a viver. Por isso que a gente fez uma norma de conduta digital e sem pena, sem dó. Ao ver que houve as implicações penais e criminais de difamação e de tantas outras coisas, é batata. A gente não vai perder tempo. É o caminho legal, é o caminho do processo, é o caminho... Porque precisa ter um limite. Mas voltando ao que nós estamos a falar. Então, quando a gente subscreve esses documentos, a gente passa a ter uma prevenção daquilo que eu vou cantar, daquilo que eu vou ouvir, por causa dessas implicações do pelagianismo na sociedade. Então, o pelagianismo ele causou esse autodeterminismo, e isso é cantado, isso é verbalizado. Ele também provocou a confissão positiva, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Então, eu confesso positivamente. Entra até num ar místico de falar palavras que tem um ar místico, espiritual, a fim de que se confirme aquilo que eu quero. E me junto com pessoas e me agrego a um tipo de pensamento de pregação ou de louvor ou de adoração que necessariamente perpassa por essas questões, mas por detrás
é o pelagianismo, com as suas reverberações. Então, eu quero ouvir um louvor e desejo cantar a Deus, louvores que exalte a sua grandeza, que diga que ele faz também, beleza, sem nenhum problema, mas a ênfase que ele seja soberano e o que ele faz, nós iremos então nos submeter à sua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então é assim que nós buscamos viver no Ministério Missão Semear aqui em Tauá, expressando essa alegria de ouvir a palavra do Senhor, de cantar louvores que expressam a sua grandeza, louvores que nos convida à adoração a Deus, em vez de louvores que expressam tão somente o que ele faz, não o que ele é. Então a ênfase sempre vai ser buscada naquilo que ele é e não tão somente naquilo que ele faz. Podendo unir as duas coisas de forma equilibrada, beleza, sem nenhum problema. Mas não podemos ir para esse lado muito perigoso, que é tão somente louvar a Deus por aquilo que ele faz. Então, o pelagianismo, ele provoca isso. Ele provoca, conforme eu falei, fazendo essa repetição, dessa confissão positiva, de quase ser um mantra, né? Se tornou chavões ou jargões em nosso meio, evangélico, gospel, protestante, seja o que desejar assim fazer a referência, né? Em nome de Jesus, vai dar certo se Deus quiser. Sim, o nome de Jesus tem poder, vai dar certo, né? Cremos e exercemos a esperança. Ninguém vai fazer algo na expectativa que dê errado. Isso não faz sentido. Eu vou fazer algo aqui, mas eu sei que vai dar errado. Não, você está fazendo algo, seguindo um processo, esperando que dê certo, devido ao investimento, devido ao seu tempo dedicado, devido à alegria de ver aquilo sendo realizado. É lógico. Não faz sentido tudo que vier a fazer, amar, casar, criar filhos na expectativa do errado. Isso não faz sentido. Mas não podemos trazer essa noção daquilo que é positivo, daquilo que aguardamos, como o máximo para a nossa vida, porque no sentido do nosso relacionamento com Deus e da nossa vida com Deus, a vida prática com Deus, e daquilo que invocamos o Senhor e esperamos na sua boa vontade, soberana, eterna, nos seus decretos para a nossa vida, Deus sabe o que faz. E nos alegramos com isso. Na nossa liberdade individual, expressamos no nosso secreto para com Deus, Deus nos dá essa liberdade, como um Pai e como um Senhor. Mas sem deixar de esquecer que nós não estamos nos prostrando diante de um amigo de escola. Estamos nos prostrando em alma e até fisicamente no nosso secreto, nas nossas orações, nos nossos devocionais, a um Senhor soberano, a um Senhor eterno, glorioso e poderoso. Não é meu amigo de escola, não é meu chapa, meu camarada. Ele é meu Senhor, é o meu Pai, que me dá a liberdade de expressar a minha aflição, a minha angústia, as minhas incertezas, as minhas esquisitices, mas sendo o Senhor da minha vida. Mas aí as noções do pelagianismo, que evoca que eu não tenho o pecado, que eu não tenho a depravação, que não existe o pecado original e que pelo mérito, pelas perspectivas meritórias e performáticas de obras, eu sou bem aceito diante do Senhor, pela justiça do meu coração, não é isso que fala em Deuteronômio? Ou pela retidão, pela justiça das minhas obras e pela retidão do meu coração? Então isso é muito preocupante, é muito temerário, é muito preocupante. Falamos bastante na perspectiva do louvor, outro vídeo a gente fala de pregação, mas encerrando aqui já o tempo, meia hora mais ou menos para a gente dessa conversa. A pregação, então, é outra coisa muito escancarada. Aqui e acolá, a gente percebe o anseio, aqui se tratando da igreja como instituição, de inibir, de fazer um reducionismo, de alguma forma, aos seus oficiantes, que não se dê a ênfase necessária
por exemplo, a esse aspecto, num domingo você falar de depravação total, que o homem é corrupto, que o homem é caído e é pecado e tal. As pessoas não vão voltar no domingo que vem. Olha o problema que nós estamos causando. Então, se as pessoas estão voltando, se as pessoas estão se enchendo a igreja, se as pessoas estão sentadas e tem um público enorme, isso não quer dizer que a pregação está sendo verdadeiramente ministrada, como também não justifica um arraial pequeno, um arraial que não tem gente, e que ali está a verdadeira pregação. Sempre caímos nesses extremos. O importante aqui é entender que seja pequeno ou que seja grande, mas que o evangelho, conforme ele seja ministrado. Agora, há também de considerar que o evangelho sendo ministrado, ele não chama a multidão. E isso pela própria história. Pelo próprio ministério de Cristo, aqueles que lá em João 2 glorificavam, exaltavam e bendiziam, e que Deus não confiou porque ele sabia, não se confiou, não se deu a eles, porque ele sabia e não precisava que ninguém dissesse sobre a natureza humana. Lá em João 6, indo para João 6, são esses mesmos que vão dizer para o Senhor, dura esse discurso. Quem é que pode os ouvir? Ou seja, quando a exigência do evangelho chega, que não é aquele evangelho só do amor, só do acalentamento, só do acolhimento, ou só da confissão positiva, que vai dar certo, você vai conseguir, você, né? Da autodeterminação. Quando sai e entra no que realmente é o evangelho, há um confronto, há uma pontilhada, há uma alfinetada no nosso coração, na nossa alma, nas recâmaras do nosso ser. Porque o evangelho, ele sempre vai nos denunciar em amor, para que venhamos ser salvos. O amor glorioso de Cristo derramado, a cruz gloriosa do Gólgota, que conquistou um novo e vivo caminho. Bendito seja o Senhor pelo seu sangue derramado, que nos justifica. Ele sendo o nosso pão, o verdadeiro pão, o nosso alimento, a nossa bebida. E que a nossa vida, ela deve estar totalmente subjugada por esse amor, por essa misericórdia, nos levando também a estar cônscios, elucidados, que esse Deus que ama é um Deus também que julga. Um Deus de misericórdia, mas um Deus também que sentencia. Que Deus nos ajude. Falamos um pouco aqui sobre o Sínodo de Orange e algumas perspectivas que nos levam a essas implicações gigantescas na vida da igreja e na nossa vida como cristão. Então, se você canta louvores de autodeterminação, considere isso. Procure ver louvores que afirmam a glória de Cristo, a sua vontade soberana. Se você é um membro de uma igreja, preste atenção no púlpito da sua igreja. Procure auxiliar a igreja dizendo e manifestando o desejo de ouvir o evangelho como o evangelho é. E não por um ar marionetado, para que você se sinta tão bem, para que você nunca falte o culto e para que você esteja sempre ali. Isso não vai te ajudar. Isso não vai colaborar com a sua vida cristã. Você está colocando a sua vida em risco. Auxilie a sua igreja local, expressando o desejo ardente de ouvir o evangelho como ele é. Não troque isso. Não rejeite isso. Porque os falsos mestres, os falsos doutores, eles têm caminho livre porque sabem o que você quer ouvir, é isso. Eles sabem e eles vão usar de toda a retórica, de todo jeito para ganhar o seu coração e você ser marionetado. E o triste de tudo, sem ao menos saber que está sendo iludido e enganado. Que Deus nos abençoe. Para você que reside aqui na cidade de Tauá, está aí um lugar para adorar, para bendizer, ADMS Tauá, Ministério Missão, Avenida Odilon Aguiar, 669. Na agenda semanal de cultos e nas celebrações dominicais. Você pode baixar o aplicativo, você pode seguir nas plataformas das redes sociais, tem mais informações, a nossa agenda,
e visite-nos. Se você é meu irmão ou minha irmã em Cristo, não falte à sua igreja para nos visitar. Mas na oportunidade que não tendo culto em seu arraial, fique à vontade. E para você que busca respostas para a vida e sabe que Deus tem falado no seu coração, lhe convidando, incentivando, lhe atraindo em cordas de amor, considere o Ministério Missão em oração e entregue a sua vida a Cristo. O nosso desejo é caminhar com você segundo as Escrituras e vivenciarmos a doçura do nosso Senhor e sermos disciplinados por Ele. Que Deus te abençoe, graça e paz, fique bem.